E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok, estão me ouvindo bem? Ok. Vamos lá. Então, hoje a gente vai comentar sobre imunopatologia das doenças infecciosas de acometimento bucomaxilofacial, tá? Fica na seção 1.4, daquele livro lá de propedêutica odontológica 1. Só que antes disso, quero falar para vocês, não sei se vocês viram, não é? Mas hoje eu falei para... Deixa eu ver aqui no WhatsApp para quem foi que eu falei mesmo hoje. Cadê? Juliana, tá? Eu mandei o link para Juliana lá de um canal do YouTube. E aí lá nesse canal do YouTube eu tinha gravado a aula da semana passada. Mas realmente eu não coloquei no AVA, tá? Mas está gravado lá a aula da semana passada, ok? E aí vão lá nesse canal do YouTube, tá gravado lá. Tem tanto a parte 1 quanto a parte 2, que ficou uma aula um pouquinho mais extensa. Uma ficou com 19 minutos e a outra ficou com 15 minutos. Aí tem a parte 1 e a parte 2. O nome é Resposta Imune às Infecções, tá? Então, direcionado para vocês seria essas duas. Resposta Imune às Infecções, que é da semana passada, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Mas tem outras coisas lá que estão liberadas, então vocês podem ir assistindo também. Outras aulas que eu gravei para os outros termos, e aí vocês vão assistindo também, não tem problema. Tenho certeza que deve ter muito tempo para fazer tudo isso daí e mais alguma coisa a mais, nessa época de coronavírus. Tá certo, pessoal? Deem um feedback aí. Me ouviram? Ouviram o recado que eu dei? Sim. Sim. Beleza, isso daí. Então acessem lá o canal, deem um like, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal também, tá bom? Então, sem brincadeira, agora a imunopatologia das doenças infecciosas de acometimento bucomaxilofacial, tá? Então, a aula da semana passada era resposta imune às infecções. Aí lá tem uma parte explicando mais detalhadamente quais são os tipos de resposta imune que a gente tem no nosso corpo, se é uma resposta imune ativa ou passiva, se ela depende de ordem química, ou se é só de ordem celular ou extracelular. Então, tem essas particularidades lá nesta outra aula, ok? E aí, quando a gente parte para essa parte de imunopatologia, nesse capítulo que está aqui, da imunopatologia das doenças infecciosas de acometimento bucomaxilofacial, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem me interromper e ir perguntando logo, tá? Que eu não tô vendo o chat aqui, como é que tá. Não sei se vocês têm acesso aí ao chat, mas eu tô no tablet, eu não vejo o chat, como é que tá bom? Então, quando a gente parte para essa parte de imunopatologia das doenças infecciosas de acometimento bucomaxilofacial, ele vem falando o seguinte. Então, quando a gente é acometido de algum tipo de micro-organismo, quando a gente é agredido por algum tipo de micro-organismo, tanto faz ele ser uma bactéria, um fungo ou um vírus, que poderíamos classificar como os 3 grandes ramos dos micro-organismos nos quais a gente vive ao redor, realmente, tá? Quando algum desses micro-organismos que são patogênicos ou mesmo oportunistas, né, a gente é agredido por eles, existe toda uma mobilização desse nosso sistema de defesa, que é chamado, então, de sistema imune, ok? Então, o que se espera desse sistema imune faça a eliminação desses agentes agressores. E não só que ele faça a eliminação desses agentes agressores, como ele reconheça, se for a primeira infecção, por exemplo, como ele reconheça quem que é esse agente agressor e comece a trabalhar maneiras para que da outra vez que se encontre esse micro-organismo agressor no nosso corpo,
já seja mais eficiente a defesa, já seja muito mais rápido e que as estratégias, o protocolo já tenha sido bolado, digamos assim, ok? Então, é isso que se espera desse sistema imune, tá? Que ele faça a eliminação desse agente e a interrupção dessa doença. Tá ok até aqui, pessoal? Sim. Beleza. Então, só que algumas vezes isso não ocorre tão bonitinho assim como a gente vê na teoria, ok? Como seria o exemplo clássico, né? O micro-organismo vem, a bactéria, o fungo ou um vírus, ele infecta a gente e entra no nosso corpo, e aí, digamos que seja a gripe, por exemplo. O nosso sistema imune, ele já sabe qual que é esse vírus, como é que ele se comporta, como é que ele age, o modus operandi desse vírus, e aí ele vai e fagocita ou lança determinadas substâncias para inativar esse vírus, para poder expulsar esse vírus. Algumas vezes não acontece desse jeito. Às vezes acontecem falhas nesse mecanismo de imunidade, ou existem falhas nessa autoimunidade, ok? E isso tanto pode acontecer por conta, normalmente, dos micro-organismos, que eles bolam essas tentativas, essas defesas deles mesmos e confundem o próprio sistema de segurança nosso, que seria esse sistema de imunidade, ok? Isso acontece. Então, próximo tópico, quando a gente fala de mecanismos que impedem a autoimunidade, ok? Quando a gente fala de mecanismo que impede a autoimunidade, seria o seguinte: a gente tem uma tolerância imunológica. E quando a gente fala de antígeno, a gente pensa que antígeno é só o que vem de fora, não é? Que seria bactérias, fungos e vírus. Mas não. O nosso próprio corpo, ele é repleto de antígenos que são nossos mesmos. São células nossas mesmos, ok? E aí o nosso sistema imunológico, ele tem que aprender que determinado antígeno é próprio do nosso corpo, que determinada célula é própria do nosso corpo, e assim não agredir aquela célula, ok? E assim não agredir aquela célula, tá? E por algumas vezes acontece falha nesse sistema imunológico, ok? E aí o nosso próprio sistema de imunidade, nossas próprias células de defesa começam a atacar as células dos nossos próprios órgãos, começam a atacar nossas próprias células propriamente ditas, ok? Então, isso daí a gente pode perceber que é um processo ativo, ok? Como é que vai funcionar isso daí, ok? Então, as células de defesa, elas são criadas principalmente no timo, que fica lá naquele osso externo, linfócito T, então ele é criado principalmente lá no timo, ok? Por isso que é linfócito T. E os linfócitos B, que são lá da medula óssea, ok? Então, a gente tem células principais, uma das duas células principais de defesa, que são os linfócitos T e os linfócitos B. Linfócitos T do timo e linfócitos B da medula óssea, ok? Então, eles têm o objetivo de impedir que o sistema imunológico reaja contra os antígenos do próprio corpo do paciente, ok? Então, lá, como se fosse essa central, esse timo, essa medula óssea, lá nessa central, eles são ensinados, é mostrado teoricamente, fantasiosamente, digamos assim, um catálogo para eles, para o linfócito B e para o linfócito T, dizendo, olha, esse indivíduo aqui você vai encontrar, quando você sair na rua, na corrente sanguínea, por exemplo, você vai encontrar células esqueléticas, musculoesqueléticas, células musculares lisas, você vai encontrar neurônios, você vai encontrar, enfim, toda a gama de células que estão presentes no nosso próprio corpo, que são naturais do nosso próprio corpo. Então, lá, quando eles são criados, eles são ensinados a isso, o linfócito B e o linfócito T. Porque se não houvesse esse ensino, entre aspas, então ele sairia destruindo todo o nosso corpo. E a gente teria sempre uma doença autoimune. Tá ok até aqui, pessoal? Tá entendido isso? Ok. Ok, mais um ok, para saber que tá ok realmente. Ok. Beleza. Isso aí, pessoal. Então tá, vou continuar. Ok? Então, essa indução é chamada de tolerância central, ok?
Daí os linfócitos T e linfócitos B, aí sim eles são liberados para migrar para todo o sistema, para todo o nosso corpo, e começar a patrulhar todo o nosso corpo, tá bom? E aí, depois desse processo de tolerância central, ele vai receber também um processo de tolerância periférica. O que é essa tolerância periférica? Então, ele foi ensinado lá no timo, ele foi ensinado lá na medula óssea, no caso do linfócito B, que existem determinadas células que são próprias do nosso corpo. Ok. Daí ele é liberado para ir patrulhar as ruas. Só que quando ele vai patrulhar as ruas, a central dele, o timo ou o osso, digamos assim, a medula óssea, ele diz assim, olha, linfócito T, você vai patrulhar lá a ponta do dedo direito desse indivíduo, ok? Entre aspas, logicamente, ok? Entre aspas, só para fazer uma comparação para a gente poder entender, ok? Depois que ele recebeu essa orientação na central, na tolerância central, lá na medula óssea e no timo, ele vai para a periferia, ok? Vai cair na circulação, aí ele vai entrar em contato com esses tecidos que estão na periferia, ele vai receber mais um processo de tolerância periférica. O que é essa tolerância periférica? Lá ele vai aprender mais ainda sobre aquele local onde ele está patrulhando, ok? Ele vai aprender mais ainda, porque existem determinados antígenos que existem lá nessa periferia que não foram ensinados ou ainda não foram reportados ao timo ou à medula óssea. Então, ele tem que aprender lá nesse processo, lá na periferia também, ok? Normalmente, quem vai fazer esse processo de ensinar na periferia vão ser os linfonodos, tá bom? Porque os linfonodos, eles são como uma rede de filtro. Então, eles filtram muita coisa que estão retidos na periferia. E de lá, sim, as células que já estão lá podem ensinar as outras células que vão compor aquele efetivo, ok? E ensinar particularidades daquela periferia. Tá ok? Tá entendido isso daí, pessoal? Sim, tá entendido. Ok. Então, esses antígenos, aí eles recebem um nome. Esses antígenos que são próprios do nosso corpo, mas que eles são tolerados por essas células de defesa, ok? Eles recebem um nome específico. São os tolerogênicos, ok? São agentes tolerogênicos, ou antígenos que são chamados de tolerogênicos, porque os linfócitos B e T, eles não vão atacar, não vão reconhecer isso daí como uma agressão ao nosso corpo, ok? E aí eles são diferentes dos antígenos que vão proporcionar uma resposta de agressão, ok? Esses antígenos que proporcionam uma resposta de agressão são os imunógenos, são chamados de imunógenos, ok? Então, os antígenos tolerogênicos, eles não proporcionam uma resposta de ação, eles são tolerados, como o próprio nome já diz. E os antígenos imunógenos, aí eles requerem uma resposta efetiva, porque aí já é algo que é agressivo ao nosso corpo, ok? Só que existem falhas nesse mecanismo de autotolerância, e aí podem resultar na ocorrência de doenças autoimunes, tanto por via central como por via periférica. Ou seja, lá na central pode não ter sido dado uma determinada informação que era importante para um desses linfócitos, ou linfócito T ou linfócito B, ou na periferia pode não ter sido dado essa informação também. E aí, aquele antígeno que seria um tolerogênico passa a ser reconhecido como um imunógeno para essas células de defesa. Tá ok, pessoal? Professor, o senhor está com algum tipo de slide mostrando alguma coisa? Porque para mim não está aparecendo nada. Queria saber. Ah, tá. Não está aparecendo nada para ninguém. Eu estou só seguindo aqui, eu estou lendo o material mesmo de vocês. Eu estou só lendo e explicando isso daí. Ok, obrigado. Tá? Então, é o próprio material de vocês, isso daqui que eu estou pegando. Eu só esses comentários, como é que eu falo? Essas analogias que sou eu que estou fazendo para poder ficar mais entendível o material, tá? E aí, lembrei agora, que foi bom ter perguntado isso daí.
Essa aula nossa, ela fica gravada, tá? Essa aula, ela está gravando agora. Então, eu não sei como, mas pelo mesmo link que vocês entraram aqui, dá para vocês verem a aula gravada. E aí, só passando uns dias, eu vou baixar essa aula nossa que está gravada, tudo isso daqui que a gente está falando, e aí eu vou colocar naquele mesmo canal lá do YouTube também. Tá bom, pessoal? Tá bom. Ok, professor. Aí, só passando mais uns 3, 4 dias, dependendo da nossa internet também, porque baixar um vídeo desse demora um pouquinho, depois subir para o YouTube demora mais outro bocadinho, tá? Mas aí é o privilégio de quem está assistindo ao vivo, né? Esse é o privilégio, essa é a recompensa de quem está assistindo ao vivo. E tirar as dúvidas também na hora. Ok? Então, vamos lá, continuando. Então, existem evidências de que a ocorrência de algumas doenças autoimunes podem estar associadas à infecção bacteriana, à infecção fúngica ou à infecção viral. Por quê? Tanto as bactérias, quanto os fungos, quanto os vírus, eles podem bagunçar todo esse sistema autoimune, ou eles podem induzir uma resposta diferente, ok? Por quê? Imagina que um vírus, e existe esse vírus, imagina que um vírus ele infecta a própria célula de defesa. Imagina que o vírus ele infecta o próprio, ele tem predileção, ele infecta o próprio linfócito T, que é o responsável por fazer normalmente toda essa patrulha, fazer o reconhecimento dos antígenos. Imagina que ele infecta esse próprio linfócito T. Ora, se ele vai infectar esse próprio linfócito T, vocês hão de convir comigo que a informação que esse linfócito T vai passar para as outras células de defesa vai ser totalmente alterada, não é? Para os seus outros policiais, ok? E aí, esse vírus a gente conhece o quê? Como o HIV. Em outras palavras, de grosso modo, seria isso que o HIV faz, ok? Então, por isso que, normalmente, a pessoa ela não morre de AIDS, ela não morre por conta do HIV propriamente dito. Normalmente, ela morre por conta de alguma doença oportunista. Eu já estou até me adiantando, que tem até nesse mesmo material falando isso aí, mas eu já estou me adiantando, só para vocês terem uma noção do que seria isso daí. Tá? Então, existem evidências de que a ocorrência de algumas doenças autoimunes podem estar associadas a infecções bacterianas, fúngicas ou virais. Essas infecções estimulam a produção de anticorpos e linfócitos T, direcionados contra os antígenos de micro-organismos que são parecidos com proteínas do próprio organismo. Então, mais uma vez... A aula tinha começado há 20 minutos e eu tinha esquecido de entrar. Oi, Brian. Boa noite. Viu meu fone de ouvido por aqui? Gente, como assim? Mãe, me roubaram meu copo. Pronto, pessoal. Pronto. Vamos lá. Então, deixa eu só recapitular. Essas infecções estimulam a produção de anticorpos e linfócitos T, direcionados contra os antígenos de micro-organismos parecidos com proteínas do próprio organismo. Então, o que é isso daí? Então, tanto a bactéria, quanto o fungo, ou quanto algum tipo de vírus, eles podem tentar se camuflar, como se fosse uma célula do nosso corpo. Então, na superfície dela, ela como se veste uma carapuça, digamos assim. Ela veste esse antígeno, esse imunógeno. Ele veste uma carapuça, ok? Que é muito, muito, muito parecida com uma célula do nosso corpo, é uma célula tolerogênica, ok? Mas ela é levemente diferente. E por ela ser levemente diferente, o linfócito T ele comete um pouco de erro também. Ele identifica uma substância, por exemplo, que é específica, que está presente nessa carapuça, mas além dessa substância que é diferente, que está específica nessa carapuça desse antígeno, ele identifica também componentes que são normais do nosso corpo, ok? E aí, nesse identificar componentes normais do nosso corpo, o linfócito ele pode ficar bagunçado, ok? Ele pode ficar meio que doido. E aí ele pode encontrar uma outra célula que tem um componente que é parecido com desse de antígeno, e aí ele identifica aquela célula que é natural do nosso corpo
com uma célula, um antígeno imunógeno. E aí começa a atacar a célula que é natural, que é normal do nosso corpo, ok? Então, esse seria um exemplo de como que esses micro-organismos podem bagunçar toda essa resposta imune e produzir uma resposta autoimune, nos eventos de autoimunidade, ok? Então, essa célula, que seria nossa célula de defesa, ela começa a atacar células do nosso próprio corpo, ou seja, começa a atacar antígenos que seriam tolerogênicos. Por quê? Porque ele identificou que tanto nessa célula normal quanto na célula do antígeno que nos causa agressão, imunógeno, existem as mesmas substâncias. Tá ok? Tá entendido isso daí, pessoal? Professor. Diga. Alexandra, né? Alexandra. Não, era para falar o quê mesmo? Ah, tá. Ok. Esse aqui era uma pergunta. Valeu. Então, alguns desses exemplos são o quê? A candidíase, o diabetes tipo 1, o vírus Epstein-Barr e a esclerose múltipla, as infecções estreptocócicas orofaríngeas causadas por estreptococos do grupo beta-hemolíticos, ok? Então, isso daí pode ser exemplos de reações cruzadas, digamos assim, reações de imunidade cruzada, em que a célula de defesa que era para nos defender, ela acha que a célula normal do nosso corpo é o antígeno, é o agente invasor, ok? Então, depois tem a patogênese da autoimunidade nas infecções. Então, como é que surge isso daí, ok? Então, é mais ou menos isso que eu já expliquei para vocês, ó. No timo, os linfócitos T, e aí tem dois tipos de linfócito T. Quando vocês virem a aula anterior de resposta imune, eu falo dos dois tipos de linfócito T também. Então, os dois tipos de linfócito T, o TCD4 e o TCD8, eles tomam contato com um grande número de antígenos que são memorizados. Foi o que eu falei para vocês. Então, esse linfócito T, ele vai sair por aí memorizando, vai sair por aí captando essa informação, ok? Daí, esse antígeno que é memorizado é chamado de self, tá? Então, eles são apresentados pelas células dendríticas ou por células do epitélio do timo, que são os timócitos. Ocorre, então, a expressão do gene autoimune regulador, que é expresso principalmente nas células epiteliais do timo, promovendo a expressão de vários antígenos teciduais, visando ensinar, entre aspas, ao linfócito o que deve ser reconhecido como self, ou seja, self são aquelas células que são reconhecidas como do próprio indivíduo, ok? E as células, ou que não é self, não self, ok? E aí, na periferia do organismo, vai acontecer a mesma metodologia, o mesmo ensino também, tá? E aí, depois vem os tipos de reações autoimunes durante as infecções, ok? Então, existem esses tipos de reações autoimunes que a gente fala para hipersensibilidade e são muito parecidos com essas reações autoimunes nas infecções também, tá? Então, as reações autoimunes nas infecções seguem um padrão clássico de reações imunes. Então, nós temos tipo 1, tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4 de reações, ok? Cada uma com a sua especificidade. E à medida que a gente vai crescendo nesse tipo de reações também, os agentes envolvidos são outros em cada tipo de reação e a gravidade também se torna maior, ok? Então, a reação tipo 1 seria uma das mais leves também, tá bom? Então, na reação do tipo 1, a gente tem como principais sinais e sintomas que o paciente vai exibir, a gente tem sinais de coriza leve, que seria aquele nariz fungando, aquele nariz escorrendo, uma leve coceira, uma leve urticária, uma conjuntivite, ou seja, os olhos vermelhos lacrimejando, coçando bastante, ou uma rinorreia, que seria um extravasamento de muco maior do nariz, ok? Então, nas reações de tipo 1 podem acontecer nas infecções por eumintos, que seriam os vermes parasitas, e também por infecções bacterianas. O mediador celular principal é o eosinófilo. Nesses casos, o hemograma vai apresentar uma eosinofilia, ou seja, uma quantidade de eosinófilos aumentado.
Isso que é a eosinofilia. São também participantes dessas reações as interleucinas também. Normalmente as interleucinas elas estão presentes na inflamação, tá? Em qualquer lugar que exista inflamação, que a inflamação tem a ver com a reparação tecidual, sempre vai haver a interleucina. Nesse caso da reação tipo 1 vai ter a interleucina do tipo 3 e do tipo 5. Assim como os leucotrienos também. O que é leucotrieno? São lipídios vasoconstritores musculares. Também sempre vai haver leucotrienos aonde houver qualquer inflamação, aonde houver qualquer tipo de reparação tecidual, ok? Então, nesse caso, está tendo um combate, está tentando se alcançar a reparação tecidual por conta da invasão de algum verme parasita ou de alguma bactéria também, tá? Então, os mediadores, além da eosinofilia, os mediadores químicos, nesse caso, do tipo 1, é a IgG, ou a imunoglobulina E, ok? E aí, lá na aula anterior da semana passada, eu falo também desses tipos de imunoglobulina, ok? Então, nesse tipo de reação 1, é uma reação leve, então, e não há ocorrência de choque anafilático, ok? E as expressões clínicas são mais leves e mais brandas também. Bastando o quê? Bastando identificar qual que é esse agente agressor e aí fazer o tratamento mais sintomático desses quadros, nessas situações. E aí depois a gente parte para reações do tipo 2. As reações do tipo 2 são chamadas de reações citotóxicas. Por quê? Envolvem a matriz celular, ok? Então, podem ser desencadeadas por anticorpos que se ligam às células e à matriz extracelular, que são identificados por antígenos estranhos, relacionados com autoantígenos, ok? Então, o que é isso? Determinado antígeno, ele vai se ancorar na superfície da célula, ou ele vai tentar se esconder também dentro da célula, ok? Então, o fenômeno citotóxico pode ocorrer por lise das células e fagocitose, mediada pelo sistema complemento. E aí o sistema complemento, ele também é uma parte química, ele faz parte química desse nosso sistema autoimune, ok? E aí, como essa reação citotóxica, e como exemplo desse sistema complemento, a gente tem a anemia hemolítica do recém-nascido. Lembram disso daí, lá do ensino médio? Quando anemia hemolítica do recém-nascido, por sensibilização do sangue do feto, que tem RH positivo, pelo sangue da mãe, que tem RH negativo. Ou seja, o corpo do bebê, ele começa a produzir mais células, nesse caso, mais hemoglobinas, porque as células de defesa da mãe identificaram que aquele RH positivo que está no feto seria o antígeno, seria o agente agressor, por algum motivo, ok? E aí o sistema complemento ativa essa destruição dessa célula, a lise dessa célula, ok? Depois faz parte dessa reação citotóxica, ativação de neutrófilos e de outros leucócitos, tanto por quimiotaxia como pelo sistema complemento, ok? E aí outro caso dessa ativação dos neutrófilos seria a glomerulonefrite. Por algum motivo, por alguma infecção, às vezes bacterianas, ok? Ou normalmente quem causa mais isso é streptococcus do grupo beta-hemolíticos, ok? Os neutrófilos, eles começam a atacar o glomérulo que está presente lá nos rins. Então, eles começam a provocar uma glomerulonefrite. Eles começam a lesar, eles começam a destruir todo o rim do paciente. Então, essa não é rara a partir das infecções orofaríngeas também por streptococcus, ok? Que vai lisar as células as células do glomérulo renal. Reações citotóxicas podem acontecer também nas infecções pelos vírus da dengue, nas parvoviroses, que seriam os parvovírus, né? E nas infecções por protozoários, por exemplo, a malária. Que aí todo isso daí, tanto a dengue, quanto os parvovírus, quanto a malária, eles podem causar púrpuras trombocitopenias, ok? É isso que eles podem causar. O que seria essa púrpura trombocitopenia, ok? Então,
Por esse tipo de infecções, pelo vírus da dengue, por algum parvovírus ou a malária mesmo, ela induz o nosso sistema de defesa a identificar as plaquetas como antígenos. E aí ele começa a digerir, ele começa a combater as plaquetas do próprio corpo do paciente. Então, é por isso que algumas vezes não, normalmente isso acontece na dengue. Por isso que na dengue existe uma fase da dengue que você tem manchas na pele, ou pontinhos vermelhos ou arroxeados na pele. O que é isso? Isso daí é uma púrpura que está acontecendo. Por quê? Porque o nosso sistema de defesa, ele confundiu o vírus da dengue com as plaquetas do nosso próprio corpo. E aí começa uma reação do tipo 2, uma reação citotóxica. E aí, por conta de acontecer esse combate às plaquetas do nosso corpo, começam a se formar essas erupções avermelhadas no nosso corpo, ok? E aí, dependendo dessa resposta, desse combate que tem nessa plaqueta, essa erupção avermelhada vai ser menor, como se fossem os pontinhos, cabeças de alfinete, como que acontece na dengue, ok? Ou poderão ser maiores também, como é que acontece nas parvoviroses, são parvovírus, que aí são bem maiores também, são até abauladas, são até elevadas também, são até nodulares também, ok? E na própria glomerulonefrite também pode acontecer essa vermelhidão na região dos rins. Tá entendido isso daí, essa reação do tipo 2, pessoal? Sim. Tá entendido, pessoal? Alguém estava falando alguma coisa aí, eu não entendi. Não sei se era uma dúvida ou se era só vazando o áudio da sala onde a pessoa está. Então tá, vou continuar, pessoal. Vamos lá. Então, foi as reações do tipo 1. Então, as reações do tipo 1 são as mais leves que a gente tem. A presença de quê? De eosinófilos, que são as células, e aí como mediador químico a gente tem a imunoglobulina E, a IgE, ok? Nas reações do tipo 2, são as reações citotóxicas, ou seja, acontecem por conta das células, acontecem dentro das células ou na superfície dessas células. São confundidas com células normais do nosso corpo, ok? Agora, as reações do tipo 3 são reações de imunocomplexos, ou reações do imunocomplexos, tá bom? No material de vocês está escrito imunocomplexos, mas é imunocomplexos, tá bom? Façam essa correção aí. Então, anticorpos contra antígenos solúveis formam os denominados imunocomplexos. O que são esses imunocomplexos? Esses imunocomplexos são a imunoglobulina G, a imunoglobulina M. Então, o fator químico presente nas reações do tipo 3 são as imunoglobulinas G e M. Então, essas imunoglobulinas G e M, elas começam a identificar esses antígenos, ou que seria dito como antígeno, que eles reconhecem como antígenos, que podem não ser realmente antígenos imunógenos, ok? Podem ser os tolerogênicos. Então, eles reconhecem esses antígenos no nosso corpo, ou que seriam os antígenos, ok? Se ligam a esses antígenos e formam cadeias complexas, indissolúveis no nosso corpo, fazendo a deposição, fazendo a sedimentação no nosso corpo, tá? Então, o antígeno, ele continua presente no nosso corpo, só que ele permanece inalterado, ele permanece preso por conta da IgM, da IgG e da IgM, ok? Então, eles formam esses imunocomplexos que se depositam na periferia dos vasos sanguíneos em vários tecidos, causando também a lesão tecidual, pela ativação do sistema complemento, cujas frações serão responsáveis pela quimiotaxia de neutrófilos. Isso acontece no eritema multiforme. O que é isso daí, esse eritema multiforme? Seria a aparição dessas máculas ou dessas pápulas, ok? Por todo o corpo do paciente. E acontece isso também na síndrome de Stevens-Johnson. Tá? Esse é um dos sinais da síndrome de Stevens-Johnson. Ocorre esse eritema multiforme por todo o corpo, ok?
Então, após a infecção do herpes vírus, então, esse tipo de resposta também ocorre na tuberculose e na hanseníase, causando o que se conhece como eritema nodoso. O que é isso daí? Essa porção avermelhada que é abaulada, que é levantada, ok? Que seria esse eritema nodoso. Outra, infecções por estafilococcus aureus, tá bom? Então, eles podem provocar tanto a reação do tipo 2, quanto podem provocar a reação do tipo 3, por conta dessa ativação desse sistema complemento também, tá? Então, resumo dessa reação do tipo 3. O que está presente para acontecer isso daí? Está presente a IgG, a imunoglobulina G, e a IgM, a imunoglobulina M, ok? Então, elas se ligam aos antígenos, ou que são ditos como antígenos também, ok? Pode ser. E aí formam cadeias longas que são indissolúveis e que são pesadas, e por isso elas ficam sedimentadas no fundo dos vasos sanguíneos, ok? Essa sedimentação, ela provoca o sistema complemento. E aí, provocando o sistema complemento ele vai recrutar mais células para aquela região, nesse caso os neutrófilos, e os neutrófilos vão chegar acabando com tudo que tem pelo lado, tanto célula ruim, tanto esse imunocomplexo que foi formado, quanto as células que estão boas também ao redor dessa região, ok? Então, por isso que se faz essa reação do tipo 3. O exemplo mais clássico é a herpes vírus, realmente, né? Que a gente sabe que existe a primo-infecção, ou seja, a primeira infecção do herpes vírus, se manifesta, ou pode até não se manifestar, toda aquela reação de vesículo-bolhas, normalmente seguindo o trajeto do nervo, do quinto par de nervo craniano, nervo trigêmeo, ok? E depois ele é inativado, justamente por essa IgG, essa IgM, então eles ficam de forma latente, esses vírus, e novamente numa baixa de imunidade desse paciente, por conta dos linfócitos T e B, por conta das imunoglobulinas, principalmente a G e a M, e aí ele pode se tornar oportunista e vir a reinfectar esse indivíduo também, ok? Isso pode acontecer com a tuberculose também e com a hanseníase. Então, por isso que a pessoa pode não exibir os sintomas da tuberculose e pode não exibir os sintomas da hanseníase e tudo, mas ela pode estar transmitindo a tuberculose e a hanseníase também, tá? Tá entendida essa reação do tipo 3, pessoal? Sim, professor, entendi. Beleza. Reações do tipo 4. Essas reações são de hipersensibilidade retardada, mediadas pelo linfócito T, ok? Então, nesse caso, a reação não é mediada pela IgE, que seria uma imunoglobulina que age imediatamente, mas sim pelos linfócitos T. Então, são conhecidas essas reações pela persistência de antígenos estranhos no organismo. É o caso das reações às infecções crônicas da tuberculose, que seria provocado pelo Mycobacterium tuberculose, e pela hanseníase, que é o Microbacterium lepre. É oportuno lembrar que a tuberculose pode causar lesões orais. Rapidinho, pessoal. Pronto. Então, é oportuno lembrar que a tuberculose pode causar lesões orais, sendo a clássica representada pelo sinal de Trelat, que seriam isso daí. São úlceras que são indolores na mucosa oral, de evolução crônica e permeados por um conjunto de manchas amareladas ao redor dessas úlceras, ok? Então, isso daí é um sinal de Trelat que é presente da tuberculose crônica nesses pacientes, ok? Então, na tuberculose crônica é essa situação de que o paciente ele pode não exibir os sintomas também na tuberculose propriamente dita, aquela parte de falta de ar, ok? Mas ele pode ter essa reação de hipersensibilidade que nos leva a crer que esse paciente é um paciente tuberculoso. E aí sim, vai fazer os outros testes e aí provavelmente vai confirmar, ok? Então, e como é que fica a autoimunidade na imunodeficiência e na imunossupressão?
Então, a imunodeficiência pode ser primária, pode ser desde o nascimento da pessoa, ou pode ser adquirida também por algum outro tipo de fator externo, né? Pode ser um vírus, normalmente os vírus, ok? Então, quando fatores ambientais promovem isso daí, por exemplo, o vírus da HIV, a imunodepressão é induzida propositalmente por radiação ou por drogas imunossupressoras, tá? Então, a imunodeficiência, ela é ou primária, é congênita, a pessoa nasceu com esse defeito congênito, ou ele pode ser secundária, que é adquirida do meio, por exemplo, o vírus, ok? Já a imunodepressão seria o sistema de defesa desse paciente funciona de maneira normal, só que ele é baixado por conta de drogas ou por conta de radiação, e é o que acontece normalmente para quem vai fazer radioterapia, para quem vai fazer quimioterapia, ou mesmo para quem faz uso para quem é transplantado, né, de alguma parte do corpo, que vai tomar drogas para que o sistema de defesa do organismo que está recebendo esse transplante, ele não reconheça aquele transplante como um antígeno imunógeno, ok? E aí faça o combate àquele órgão que a pessoa está recebendo, ok? Então, seria essa a diferença entre imunodeficiência e imunossupressão. Então, o HIV é capaz de infectar os linfócitos T auxiliares, que são chamados de linfócito T helper, ou T auxiliares, que modulam a resposta imune. Então, lembram que eu falei, aquele linfócito T é o linfócito que é o responsável por fazer o reconhecimento desses antígenos, né? E formular as estratégias também de como combater esses antígenos, tá? Que modulam a resposta imune, além de células dendríticas e macrófagos. Outro tipo de célula, o TCD8, tá? Não só o TCD4, que seria o T helper, constitui a defesa do indivíduo em consequência da infecção pelo HIV. Então, as células TCD8 são células citotóxicas responsáveis pela eliminação celular desse micro-organismo ou células parasitadas por esses vírus, do HIV. Então, as células com marcador CD4+, após a invasão viral do HIV, superfície partículas dessa proteína viral. Então, são reconhecidas pelos linfócitos TCD8+, e aí os TCD8+, como reconhece o linfócito TCD4+, como antígeno, vão começar a combater esse antígeno, ok? E aí começa as infecções oportunistas nesse paciente. Então, por isso que a gente diz que o paciente não morre em si por conta do HIV, ele morre por conta das infecções oportunistas. Porque se a gente anula todo esses linfócitos, tanto T quanto B, mas principalmente, a gente está abrindo portas para as infecções oportunistas. Quais seriam? A candidíase. Então, a gente sabe que a gente convive com os fungos dentro da nossa boca, e eles percebendo que eles podem procriar, então eles vão procriar, e aí vão provocar a candidíase, a candidose. A tuberculose, a mesma coisa. Quando a gente não tem células de defesa para combater a tuberculose, o micobactério tuberculose, aí eles vão proliferar, e aí normalmente a pessoa ela morre dessas complicações, dessas infecções oportunistas em si. Ok? Tá entendido até aqui, pessoal? Está, professor. Sim, Sim. professor. Sim. Sim, Ok. professor, está. Ok. E aí tem a parte da situação problema, tá? E aí vocês deem uma lida na situação. Deixa eu ler aqui. Vamos ler junto a situação problema. Ok? Então, seria um paciente de idade de 26 anos, sexo masculino, cor melanoderma, procurou atenção odontológica queixando-se de feridas em lábio superior e lesões, entre aspas, alérgicas na palma da mão e do antebraço. Questionado na anamnese, ele referiu que o quadro começou com pequenas bolhas no lábio superior, que se romperam, originando umas úlceras. 3 dias após, apresentou uma coceira na palma da mão e do antebraço, notando o aparecimento de áreas de centro avermelhado e circundadas por um halo mais claro. A história médica e familiar
não forneceram elementos que auxiliassem na busca do diagnóstico. E ao exame clínico extraoral, evidenciou-se lesões eritematosas nas palmas das mãos e antebraços, em forma de alvos, então seriam circulares, com o centro vermelho arroxeado e a periferia um pouco mais avermelhada, mais eritematosa, menos intensa em relação ao centro da lesão. Já ao exame físico intraoral, notaram-se úlceras em lábio superior, circunscritas à região anterior medial. A mucosa oral apresentava-se com ulcerações disseminadas pela gengiva, que eram bastante eritematosas, na língua também, ok? Então, o que devemos fazer com vistas à obtenção de diagnóstico? E trata-se de apenas uma doença, esse histórico? Então, pacientes que são portadores de herpes recidivante podem ser acometidos por uma reação de hipersensibilidade do tipo 3. Lembra, o que é essa hipersensibilidade do tipo 3? Uma reação de imunocomplexos precipitados na periferia dos vasos, manifestada clinicamente como uma vasculite, com diversos graus de gravidade, conhecida clinicamente como eritema multiforme, até uma reação disseminada grave, denominada de síndrome de Stevens-Johnson, que exige hospitalização imediata, pois pode levar à morte. Então, esse eritema multiforme é o quadro de herpes ou após esse quadro clínico. O surto pode ser exclusivamente oral ou apresentar lesões em outras mucosas e também cutâneas. Quando for atender um paciente com estomatite herpética recidivante, lembre-se de pesquisar bem a história médica pregressa desse paciente. Normalmente, se falou em vesícula, a gente vai suspeitar de herpes. Tem todo o sinal de herpes também, já que a gente vê que está bem circunscrita, ok? E aí, com mais essa informação de que a herpes ela pode induzir esse sistema de autoimunidade, essa reação do tipo 3, então está característico isso daí também, tá? Então, a gente tem que considerar o quadro clínico, além dos seus antecedentes médicos. A presença de ulcerações labiais após o surgimento da vesícula sugere uma herpes simples recidivante nesse paciente. Como não havia relatos anteriores desse, pode supor que seja o primeiro surto, e que na infância ele sofreu um quadro de estomatite herpética primária. As lesões disseminadas pela mucosa oral uma reação de hipersensibilidade 3 para o vírus da herpes. E o exame complementar solicitado para a sorologia VHS do vírus da herpes, né, com pesquisa de IgM e IgG, já que a gente sabe que a imunoglobulina M e a imunoglobulina G são os sistemas que vão estar presentes nessa reação. Então, o resultado mostrou títulos altos das duas imunoglobulinas, evidenciando, então, confirmando o quadro de herpes recidivante em curso, tá? Então, essa imunoglobulina M positiva. E após a doença, essa vai diminuir ainda o título de imunoglobulina G alto, tá? As lesões de mucosa oral e pele fazem parte do quadro de eritema multiforme normal da doença, ok? Justamente com as lesões, juntamente com as úlceras também, que é uma reação de hipersensibilidade. Então, o paciente ele é encaminhado ao médico, que instrui, então, o tratamento de dexametasona, e aí seria um comprimido de 4 mg via oral a cada 8 horas, ok? Concomitantemente a isso, o aciclovir, que é específico viral. Então, aciclovir, que seria um comprimido, 200 mg via oral, a cada 12 horas durante uma semana. E aí, lembrando, aqui, a gente não pode prescrever para o paciente que tem infecção viral, principalmente a herpes, tá? Lembrando isso daí. Por quê? O corticoide, ele é uma dessas drogas, ele é um desses tipos de drogas que vai suprimir a nossa defesa, ele vai funcionar como imunossupressor, ok? Então, por isso que não pode se receitar, não pode prescrever corticoide, que seria, nesse caso aqui, a dexametasona,
para o paciente que está em surto de herpes. Tem que ser receitado junto um medicamento específico para o vírus, nesse caso, seria o aciclovir, os dois E, juntos. professor, Diga. no caso, eu ouvi falar sobre vitamina C também, que serve para combater a herpes. Seria correto? Não, eu nunca ouvi falar disso daí, vitamina C para Por causa que herpes, não. falaram que é baixa imunidade, no caso, né? Aí a vitamina C seria para repor, no caso. Sim, só, a vitamina C por si só, ela não vai atuar fazendo com que todo o sistema imune se recupere. Porque quando você olhar a aula passada lá, você vai ver que o sistema imune, quando a gente está apenas resumindo quando a gente fala sistema imune, mas aí só pelo que eu falei hoje, a gente tem células, tem vários tipos de célula que vão fazer parte desse sistema imune. Então tem a célula linfócito T, o linfócito T, linfócito B, tem os timócitos, tem os neutrófilos, tem os macrófagos. Então, ainda tem mais a parte química também. Todas as imunoglobulinas, aí tem imunoglobulina G, é bastante coisa quando a gente fala de sistema imune. Só a vitamina C por si só, ela não vai fazer com que esse sistema imune se recupere. Ela é um dos fatores, só um dos fatores, tá? Então, só a vitamina C não vai ser eficiente contra isso daqui, contra a herpes, por exemplo. Tem que ser o aciclovir. Nesse caso, o aciclovir, ele vai atuar nesse mecanismo de reprodução do vírus, digamos assim. Então, por isso que ele é específico, ok? E no caso da dexametasona, nesse tipo de dose, né? Nesse tipo de dose, ele vai servir para os sintomas dessa inflamação que esse paciente está sentindo. Nesse caso, são as úlceras que ele está sentindo, é o eritema, é para isso que vai servir um medicamento e outro medicamento. Tá? Tá entendido? Quenda aí, qualquer coisinha, me entubo de dexametasona. Tá sim. Eu não entendi quem falou de dexametasona, o que tem? Qualquer coisinha, se eu tiver tossindo muito com tosse alérgica, eu me entubo de Ah, dexametasona. não faz isso. Vai que tu tem algum tipo de infecção viral, e aí Oi, a dexametasona ela vai Posso falar? deprimir ainda mais o teu sistema imune. Ela falou que não era pra mim. Eu já tinha tomado o vidro todinho, eu já ia tomar outra. Ela falou Isso. desse. Mas Não, deprimir mais, não tem como. Oi, Fernanda. Se deprimir mais do que eu, não tem como, professor. Ah. Eu falo isso daí especificamente para herpes, porque existe a pomada. Fugiu na cabeça o nome da pomada. Quando você tem afta, normalmente, as pessoas sempre receitam essa medicação, que é uma pomada que forma um muco para proteger. Oncilon. Oi, tá falhando o áudio de quem tá falando agora. E o aciclovir, professor? O aciclovir, ele é o antiviral. Aciclovir, né? Tem pomada ele, né? Isso, tem pomada. Isso, tem pomada. Nossa, que eu estava tentando lembrar era do Oncilon oral base. Normalmente, quando a pessoa tem afta, né, aparece esses negócios na boca, passa Oncilon. O Oncilon, ele é um corticoide, tá? O Oncilon, ele é um corticoide. Então, imagina a pessoa apresentando o quadro de herpes, que é esse quadro que a gente leu aqui, com essas infecções vesiculobolhosas, ok? Essas vesículas bulhosas depois viraram úlceras, por dentro da boca também, e aí você não fazendo uma leitura completa disso daí, e aí dizendo, não, passa só um Oncilon oral base que vai melhorar. Ou seja, não vai melhorar, vai piorar, porque vai disseminar ainda mais essa infecção, tá? Tá ok, pessoal? Tá entendido isso que eu falei agora? Tá ok, professor, tá entendido. As células NK. Não entendi quem falou. As As células células o quê? NK, as citotóxicas naturais. O que tem essas células?
o senhor podia comentar um pouquinho sobre elas, mais, por favor? As células natural killer, né? Isso, Natural Killer. Só que eu não queria falar em inglês porque eu fiquei com medo do meu inglês não sair. Ah, Então, A essas Natural células Killer. naturais. Então, são linfócitos também, esse tipo de célula natural killer. São linfócitos que vão fazer parte desse sistema imune inato do próprio paciente. Ah, Tá? entendi. São tipos de linfócitos mesmo, tá? Só que elas seriam, fazendo uma assim, seriam como se fosse um soldado, tá? O soldado ele só serve para ir para frente e se acabar indo para frente, matando, destruindo, seria mais ou menos essa analogia que a gente faz da célula natural killer, desse tipo de linfócito natural killer, entendeu? Enquanto que a célula que a gente falou, a célula T, ela é mais de reconhecimento, ela é mais de estratégia. Ela seria o Homem-Bomba. Isso, também, uma boa analogia, o homem-bomba. Tá? Então é isso, né, gente? Beleza, pessoal? Beleza, teacher. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Beleza. tá? Assim, está sendo um grande aprendizado para todos nós, né? Tanto para essa parte de quem está aqui. Estão me vendo agora? Está sendo um grande aprendizado para a gente, tanto. Está sendo um grande aprendizado para a gente, tanto dessa parte da gente que está aqui, nós professores, quanto de vocês também, né? Está sendo esse desafio, né? E aprender a mexer com esse programa aí, esse Teams, eu acho que já está ficando um pouco mais fácil para todos nós, a gente já está pegando um pouquinho a manha, tá? Então, explorem essas ferramentas aí. E eu queria adicionar mais um desafio também, tá? Em vez de simplificar, a gente vai complicar um pouquinho mais, ok? Então, vocês têm conhecimento do OneNote, tá? Que seria um outro programa da Microsoft, OneNote. Não faço nem ideia do que seja isso. Ah, eu tenho conhecimento ali, a minha vida, fazer minhas listas, minhas organizações. É mesmo? Bacana. É, porque todo celular que eu uso, aí eu mando que eu sou terrível com o telefone. Aí eu coloco, logo, faço o login do meu e-mail, aí tem lá todas as minhas notas. Bacana. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero que todo mundo baixe o OneNote, tanto faz ele para celular, para tablet ou para computador, tanto faz, qualquer um. Geralmente no computador ele já vem, gente. É um roxinho. Isso. Baixa o OneNote, faz o cadastro, ok? Que aí eu estou pensando em passar algumas atividades por esse OneNote, que fica mais fácil de gerenciar isso daí, ok? Então, por enquanto, é isso que eu tenho para falar para vocês. Baixem o OneNote primeiro, façam o cadastro, façam o reconhecimento das atividades lá, e aí eu acho que eu vou ter que criar uma turma, alguma coisa assim virtual, para incluir todos vocês, talvez pelo e-mail, para poder passar as atividades por esse OneNote para vocês. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá possível. Também não Sim. tá, mas tá bom. Bom não tá, né? Bom não tá, mas tá bom. É o quê, né? Beleza, pessoal. Muito obrigado pela paciência de vocês e pela colaboração também. Não deixem de ler o material e de ver quem chegou atrasado agora. Não deixem de ver lá naquele link do YouTube. Tem Meu a Deus. aula da semana passada, tá? Ligar o Deem uma microfone. olhada lá. Então, beleza, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sai. Boa noite. Bora, filho.